tarde, queridos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nesta casa. Que a doce paz do nosso Mestre envolva todos nós, todos os nossos corações. Como já disse a nossa irmã Tomoe, nós estamos no mês de setembro, em comemoração ao aniversário da nossa casa, com as nossas palestras e com o tema central família. E eu vou abrir hoje essa palestra das quintas-feiras com o tema conceito e organização familiar. É sempre com muita alegria e gratidão que recebemos a tarefa, porque, sem dúvida nenhuma, somos os maiores beneficiados, somos os primeiros beneficiados pelo estudo, pelo aprendizado que ela nos proporciona. E eu vou dar início falando, então, do conceito e organização, mas vou começar falando que essa palestra de hoje, vocês terão uma série de 4 palestras nas quintas-feiras. Eu estou começando com a tradicional família que nós conhecemos até bem pouco tempo. A última será um outro tema das atuais famílias que nós temos hoje em dia. E eu começo falando sobre a mensagem 695 do Livro dos Espíritos, onde Kardec faz a seguinte pergunta para o Espírito da Verdade. O casamento, ou seja, a união permanente de 2 seres, é contrária à lei da natureza? E ele responde, é um progresso na marcha da humanidade. Ou seja, a família nunca vai acabar. Nós precisamos dela. Então, começamos com o conceito. É um grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família genericamente representa o clã social ou de sintonia por identidade que reúne espécimes dentro da mesma classificação. Juridicamente, porém, a família se deriva da união de 2 seres que se elegem para uma vida em comum através de um contrato, dando origem à geração da mesma espécie. É pequena a república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. A família tem suas próprias leis, que consubstanciam as regras de bom comportamento dentro do impositivo do respeito ético recíproco entre os seus membros, favorável à perfeita harmonia que deve vigorar sob o mesmo teto em que se agasalham os que se consorciam. Animal social, naturalmente monogâmico, o homem, na sua generalidade, somente se realiza quando comparte necessidades e aspirações na conjuntura elevada do lar. E aqui eu vou abrir um parênteses para dizer o seguinte: daí a nossa necessidade constante, salvo, com algumas exceções, dessa busca que nós temos de ter um amor, de ter um companheiro, uma companheira, para que nós possamos dividir a vida. Nós não conseguimos viver sós. Necessitamos disso para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. O lar, no entanto, não pode ser configurado como a edificação material, capaz de oferecer segurança e paz aos que ali se resguardam. A casa são a argamassa, os tijolos, a cobertura, os alicerces e os móveis, enquanto que o lar são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se permitem àqueles que se vinculam pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo decorrente da união. A família, em razão disso, é o grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças às contingências reencarnatórias. Quem nunca ouviu falar que debaixo do nosso teto é que estão os nossos grandes desafios? É para isso que a gente vem, com essas pessoas, para que a gente possa se ajustar. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes,
para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Retornam no mesmo grupo consanguíneo os espíritos afins, a cuja oportunidade às vezes preferem renunciar, de modo a concederem aos desafetos e rebeldes do passado o ensejo da necessária evolução, da qual fruirão após renúncias às demoradas uniões no mundo espiritual. Graças a Deus, a Deus nosso Pai, que temos sempre essa oportunidade, de voltarmos, de nos reajustarmos com essas pessoas, com esses espíritos que nós precisamos trabalhar. Modernamente, ante a precipitação dos conceitos que generalizam a vulgaridade e os valores éticos, tem-se a impressão de que paira rude ameaça sobre a estabilidade da família. É o que a gente está vendo nos dias de hoje. Mais do que nunca, porém, o conjunto doméstico se deve impor para a sobrevivência a benefício da soberania da própria humanidade. A família é mais do que o resultado genético. São os ideais, os sonhos, os anelos, as lutas, as árduas tarefas, os sofrimentos e as aspirações, as tradições morais elevadas que se cimentam nos liames da concessão divina, no mesmo grupo doméstico onde se desenvolvem as nobres expressões da elevação espiritual na Terra. Quando a família está em perigo, por esta ou por aquela razão, sem dúvida, a sociedade está a um passo do fracasso. Sustentá-la nos ensinamentos do Cristo e nas lições da reta conduta, apesar da loucura generalizada que se impõe em toda parte, é o mínimo dever que ninguém se pode eximir. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 14 e no item 8, fala o seguinte: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços da família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideais, os quais prende os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Quantas vezes, eu pelo menos já tive isso, de ter amiga, um amigo que você fala, eu queria tanto que o meu irmão fosse assim, que a minha irmã fosse assim. São esses seres que nós já somos afins. Muito provavelmente não precisamos mais nos bater de frente, nos burilar para vencer os nossos desafios. Agora eu vou falar da organização da família. Organização familiar diz respeito ao grupo de indivíduos que fazem parte da mesma instituição, unida por laços afetivos. Esta exerce largamente influência ao nível do desenvolvimento vital de todos os seus membros. Alguns estudos entendem a organização familiar como a constituição de vários membros num grupo que estão em constante interação entre si. Em países como, por exemplo, aqui no Brasil, é comum que os membros da família mantenham esta organização próxima, ao permanecer por perto, mesmo quando já não coabitam todos na mesma casa, ou seja, famílias provenientes do mesmo casal, irmãos e irmãs. Escolhem morar na mesma zona, juntamente com parentes mais distantes ou com padres que não têm qualquer relação biológica familiar. Devido a esta interação contínua, os membros da família são altamente influenciados pela forma como ela se organiza, o que se traduz na sua personalidade, no seu comportamento, tanto ao nível grupal como ao nível individual, tendo em conta a educação que vigora na organização. Segundo estudos realizados, é comum que a organização familiar, em alguns casos, permaneça numa situação de dependência afetiva, a qual se torna uma questão de saúde para a união de todos os membros. No entanto, nem sempre se trata de uma questão de dependência afetiva, já que, em muitos casos, a união entre todos os membros é devida às questões de sobrevivência. Nós estamos vendo muito isso hoje, hoje em dia.
principalmente em famílias com nível socioeconômico baixo, nas quais a coabitação entre todos é crucial para responder às necessidades familiares. Todos dependem, às vezes, de um único membro que recebe um salário. A organização familiar é a influência mais significativa no que concerne ao desenvolvimento das suas crianças e dos seus adolescentes, pelo que é através da mesma que se estabelecem direitos e deveres, limites, princípios e valores, entre os mais novos e os mais velhos. É com base na organização familiar que a criança e o adolescente constroem as suas competências sociais, que os permitem viver de acordo com os princípios de cidadania em sociedade na fase adulta. A instituição familiar é muitas vezes designada como o primeiro grupo social do qual o indivíduo faz parte. Tendo em conta a grande influência que a sociedade e a cultura fazem em relação à organização familiar, podemos dizer que as famílias diferem entre si, tendo em conta variáveis como o padrão cultural, o ambiente, os aspectos sociais, o diferente nível socioeconômico, a política, a religião, entre outras. Contudo, os mesmos estudos ressalvam que, nos últimos anos, a organização familiar sofreu vários ajustes, o que alterou significativamente o desempenho dos papéis dos seus vários membros. Mas isso vai ser uma palestra, será tema da última palestra do mês de setembro, das quintas-feiras, com a nossa irmã Malu. Se no início do século XX era encarada da forma tradicional, constituída por marido, esposa e filhos, cada um com seu papel específico, o homem garantia o sustento da casa e a mulher tratava das tarefas domésticas e os filhos ficavam aos cuidados da mãe. Na segunda metade do século XX, houve grandes alterações com a Revolução Industrial e a emancipação da mulher. Ou seja, a sua entrada no mercado de trabalho. Nesta altura, a mulher começou a tornar-se independente do marido. Chegou mesmo a aumentar o número de separações e divórcios, e as famílias começaram a ser menos numerosas. Mas os estudos apontam que em algumas organizações familiares ainda existe esse modelo. É bem comum ainda hoje, apesar de toda a mudança. É do marido a responsabilidade pelo sustento da família e da esposa pelos afazeres da casa. Por mais combatida pelos novos padrões da loucura que exista na Terra, a família não desaparecerá no contexto social, na condição de instituição superada, porque o amor que sempre existirá nos corações se expressará em maior potencialidade no lar, núcleo de formação que é, para expandir-se na direção do colossal grupo humano. São palavras da Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Ou seja, a família nunca vai acabar. E graças a Deus, quem tem, nós sabemos que por mais dificuldades que temos com esses espíritos debaixo do mesmo teto, família é tudo de bom, E eu vou agora passar uma seguinte mensagem pelo Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Em família. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem da paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram a esfera superior, dignamente aureolados por vencedores e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurar-nos o tecido da fraternidade, indispensável agasalho da nossa alma na jornada para os cismos da vida. Muitas vezes, na condição de pais e filhos, cônjuges ou parentes, não passamos de devedores em resgate de antigos compromissos. Se és pai, não abandones o teu filho aos processos evolutivos da natureza animal, qual se fora menos digno da atenção que a hortaliça da tua casa.
A criança é um trato de terra espiritual que devolverá o que aprende de acordo com a sementeira recebida. Se és filho, não desprezes teus pais, relegando-os ao esquecimento e subestimando-lhes os corações, como se tivessem em desacordo com os teus ideais de elevação e nobreza, porque também um dia precisarás da alheia compreensão para que te aperfeiçoe na individualidade a região presentemente menos burilada e menos atendida. A criatura, no caso da existência, é o espelho do teu próprio futuro na Terra. Aprende a usar a bondade em doses intensivas, ao entendimento e à vigilância, para que a tua experiência não desapareça no tempo sem proveito para o caminho a trilhar. Quem não auxilia alguns, não se acha habilitado ao socorro de muitos. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou do lar, debalde se erguerá por salvador de criaturas e situações que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante, o silêncio oportuno, a generosidade sadia, e conquistarás o respeito dos outros, sem o qual ninguém consegue ausentar-se, num mundo em paz consigo mesmo. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não te demores a buscar-lhes a vizinhança e inspiração e diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procure entender e auxiliar a todos em casa, para que todos em casa entendam e auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto lhes seja possível. O lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo, e quem não transborda no coração o lastro da experiência, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Procure a paz com os outros ou a nós mesmos. Recorda que todo dia é dia de começar. E, da nossa parte, eu quero agradecer imensamente esse venerável espírito, Allan Kardec, um espírito resignado e comprometido com a missão que lhe foi confiada e amparado pela espiritualidade maior, nos trouxe toda a codificação espírita tão atual no século XX. Uma boa reunião para todos.